Fala galera, beleza? Aqui é a Cláudia, professora de Física do PVS, e vou estar trabalhando com vocês o capítulo 5, referente à nossa apostila do módulo 1. Eu sei que vocês ainda não receberam essa apostila, mas é porque nossas aulas presenciais elas ainda não começaram. Mas a apostila é essa daqui, vocês podem ter acesso a ela pelo CIS-PVS, lá na parte de material didático, que vai ter o PDF de todas as apostilas, tá bom? Peço que vocês assistam essa aula com muita atenção, tá bom? Dei algumas dicas aí, quero que vocês sigam todas essas dicas sobre conteúdos anteriores. Enfim, vocês vão assistir aí que eu vou estar agora numa tela reduzida para vocês. Dando início aqui então à nossa aula, de antemão eu queria dar um recado a vocês que é o seguinte. Esse capítulo 5, ele é muito dependente dos conteúdos de MRU e MRUV. Então, se por um acaso vocês não conseguiram entender muito bem essa parte, eu aconselho a voltar, assistir as aulas de novo. Aproveita que a aula é gravada, então vocês podem voltar, assistir novamente, para não ficar perdido aqui quando eu for falar alguma coisa referente a esses movimentos, tá bom? Então, no lançamento de projéteis, segundo os estudos lá de Galileu, que foi quem se aprofundou nessa parte, ele é o resultado da composição dos movimentos na direção horizontal e na direção vertical. Vocês vão ver na figura aí embaixo, aqui na direita, vocês vão ver que tem esse boneco que ele está lançando um objeto, e esse objeto ele não está sendo lançado exclusivamente na vertical ou na horizontal, ele está sendo lançado obliquamente. Tá ok? Então isso daqui é um lançamento que a gente chama de lançamento oblíquo, e ele tem a característica de ter essa trajetória parabólica aqui, tá ok? E o outro que a gente vai ver vai ser o lançamento horizontal. Vou dar um play aqui, que essa aqui é a cena de uma série que eu estava assistindo, e eu achei super interessante mostrar isso daqui para vocês, porque é o que acontece na vida real. Vocês vão observar. Esse avião aqui, ele solta um pacote. Vamos dar uma olhada na trajetória que esse pacote faz. Tá vendo? Olha só, ele lança o pacote daqui, mais ou menos, mas esse pacote ele não cai aqui no chão, ele cai lá na frente. Por quê? Nesse movimento, a gente tem a composição da direção vertical e da direção horizontal. Então, ele cai para baixo e para frente. Tá? São só duas imagens aqui para vocês terem noção de como que é a trajetória no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo, que é o que a gente vai estar aprendendo hoje. Então vamos lá. Quando eu falo em lançamento horizontal, a principal característica desse movimento é que o corpo ele vai ter velocidade inicial na direção vertical igual a zero. Então quando a gente falar da velocidade de lançamento no lançamento horizontal, essa velocidade ela é única e exclusiva da direção horizontal, que a gente vai chamar de x. Então aqui a gente tem a representação vetorial dessas velocidades, no momento A, B, C e D, que é esse últimozinho aqui. E vocês podem notar o seguinte: na direção horizontal esses vetores eles são todos iguais, tudo V0. O que significa isso? Mesma velocidade na direção horizontal. Enquanto que na direção vertical, representada aqui pelo verde, esse vetor, à medida que se aproxima do solo, o objeto vai aumentar a velocidade, ele vai ter sua velocidade cada vez maior. Então aqui a gente pode observar o vetor 1 ele está pequeno, o 2 está maior e o 3 está ainda maior do que os dois. E aí eu coloquei para vocês essa equação aqui embaixo, que representa a velocidade vetorial final do movimento. Porque aqui os vetores V0 e VY3 eles estão perpendiculares, direção horizontal e direção vertical. Quando a gente soma dois vetores que estão perpendiculares, o resultado é um vetor na diagonal, conforme está aqui o nosso vetor V3. Então, se vocês estiverem vendo, resolvendo uma questão que pergunta qual é a velocidade final do objeto, qual é a velocidade do objeto um instante antes em que ele toca no solo, essa não é V0,
essa não é VY final. Essa velocidade é a resultante da soma vetorial da velocidade na horizontal mais a velocidade na vertical. E aí a gente resolve isso com o Teorema de Pitágoras. Então vamos nós falar com um pouco mais de detalhe aqui do lançamento horizontal. Dividir aqui direção horizontal e direção vertical, porque como é uma composição do movimento nas duas direções, a gente vai dividir isso para resolver os nossos problemas. Então aqui na direção horizontal, já havia falado para vocês que a velocidade ela é constante. E quando a gente fala em velocidade constante, isso é uma característica do movimento uniforme. E no movimento uniforme, a gente tem a equação horária da posição, que é S igual a S0 mais VT. E aí essa equação ela fica reduzida a essa daqui, tá ok? Aqui a gente tem o alcance, que é a distância percorrida na direção horizontal. O alcance ele é calculado a partir da velocidade na direção x, que é a velocidade de lançamento, a velocidade inicial, vezes o tempo de queda. Na direção vertical, o movimento é semelhante ao movimento de queda livre. Lembrem-se que, na queda livre, a velocidade inicial ela vale zero, tá ok? Então, a velocidade inicial na direção y, ela é igual a zero. E aí, eu tenho essas três equações aqui, que saíram lá do MRUV. Essa daqui é a equação horária da posição, essa daqui é a equação horária da velocidade, e por último aqui a gente tem a equação de Torricelli. Não coloquei aqui para vocês as equações do MRU nem do MRUV, mas fica aí para vocês exercitarem, né? Fazer a transposição dessas equações anteriores para essa situação de lançamento horizontal, na direção horizontal e na direção vertical. Eu acho que é um exercício interessante para vocês fazerem. Aqui no cantinho está a legenda, tá, ok? O que significa cada uma dessas letras e a respectiva unidade no sistema internacional. Além da gente estar conversando aí sobre o uso das equações, tem duas considerações importantes que são as seguintes. O tempo aqui em y é o mesmo tempo em x, porque o movimento a gente só divide na direção vertical, mas elas acontecem juntas. Então os tempos da direção vertical e horizontal eles são iguais, tá ok? E aí falando do tempo também, essa primeira equação é uma equação importante para a gente analisar o seguinte: se um corpo ele é lançado várias vezes de uma mesma altura, o tempo de queda dele vai ser igual, porque com essa equação da posição, a gente consegue ver, né, que a altura depende da aceleração da gravidade e do tempo. Só que se ela for lançada sempre do mesmo lugar, um lugar que tem a mesma aceleração da gravidade, esse g aqui acaba sendo uma constante. Então a altura depende do tempo e o tempo depende da altura. Então, se ele está sendo lançado na mesma altura, ele vai ter o mesmo tempo de queda. E aí, vamos agora aqui fazer essa comparação na equação do alcance. O alcance depende de Vx, ou seja, velocidade de lançamento, e do tempo. Então, vamos pensar que se o corpo está sendo lançado de uma mesma altura, ele vai ter o mesmo tempo de queda. E ele vai ter o mesmo alcance se for sempre lançado com a mesma velocidade. Se ele tiver velocidade de lançamento diferentes, ele vai ter alcance diferente. E aí, quanto maior a velocidade de lançamento, maior vai ser o alcance, tá ok? Então, só recapitulando. Tempo de queda é igual para uma mesma altura e alcance vai depender da velocidade de lançamento e do tempo. Então, se a gente está numa mesma altura, o alcance só vai ser diferente se a gente mudar a velocidade de lançamento. Esse aqui já é o lançamento oblíquo, que é aquele lançamento, né, que o corpo não é lançado nem na horizontal nem na vertical. Ele é lançado aqui numa direção oblíqua e essa direção ela está representada aqui por esse vetor V0, tá vendo aqui? Então, o que acontece? Esse corpo, quando é lançado obliquamente, ele vai ter duas velocidades iniciais, que é a decomposição dessa velocidade inicial aqui, ó. Ela vai estar na direção horizontal, representada aqui por V0x,
e na direção vertical representado aqui por V0y. E à medida que ela vai chegando na altura máxima, ela diminui, tá ok? E quando chega na altura máxima, a velocidade na direção y ela é igual a zero. Por quê? Porque quando chega na altura máxima, o corpo ele para começar a descer. Então ele não vai ter velocidade na direção vertical. Então na altura máxima, anotem isso aí, a velocidade vertical ela vale zero. Quando perguntar alguma questão, né? Qual é a velocidade do corpo na altura máxima? É a velocidade na direção horizontal. É a velocidade em x, que é a mesma que você tinha inicialmente, porque na direção x o movimento ele é retilíneo e uniforme, tá? Ok? Não tem aceleração na direção x, igual lá no lançamento horizontal. E aí, como a gente tem aqui um vetor que ele está inclinado, a gente vai decompor em V0x e V0y. Essa decomposição fica como eu coloquei para vocês aqui embaixo. V0x igual a V0 vezes cosseno de θ, V0y igual a V0 vezes seno de θ. Θ é o ângulo de inclinação aqui entre a velocidade inicial e a direção horizontal. Só para vocês saberem de onde que saiu isso aqui, eu coloquei o triângulo retângulo para vocês, porque essas duas formulinhas saíram lá da trigonometria, tá ok? Lembra o seguinte, cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e daí a gente tira o nosso V0y. Seno de θ, cateto oposto, sobre a hipotenusa. Daí a gente tira a equação aqui para V0y. Na dúvida, lembra do seguinte, cosseno é o cateto que está colado ao ângulo, então V0x. Seno é o cateto que está separado ao ângulo, então aqui ó, V0y, porque está lá do outro lado do nosso ângulo, tá ok? Só uma dica aí para vocês não confundirem quem é seno e quem é cosseno. Vamos aqui às nossas equações. Coloquei aqui do lado, ó, só para vocês verem o movimento oblíquo, tá ok? E aí aqui a gente tem dois alcances diferentes, porque foi lançado com velocidades diferentes aqui nesse exemplo. E aí, novamente, na direção horizontal, a gente tem um movimento semelhante ao movimento uniforme, porque a velocidade vai ser constante durante toda a trajetória, só que aqui o nosso tempo é o tempo total. Tempo total no lançamento oblíquo, a gente soma o tempo de subida mais o tempo de descida, porque para resolver essas questões, algumas vezes a gente vai precisar dividir o movimento em subida e descida para dar uma facilitada. E aqui, né, a gente vai ter as equações um pouquinho diferentes do que tinha lá no lançamento horizontal, porque aqui a gente não vai ter mais aquela semelhança com a queda livre, a gente vai estar tendo uma semelhança com o lançamento vertical para cima. Quando a gente tem um lançamento vertical para cima, a velocidade inicial ela existe. Até porque se ela não existisse, o corpo não ia sair do lugar, né? Vamos pensar assim. Então aqui a gente tem h igual a V0y vezes t menos gt ao quadrado dividido por 2. Esse sinal negativo, galera, tá aqui porque o corpo está sendo lançado para cima e a gente sabe que o sentido da aceleração da gravidade é o oposto a isso. É por isso que a gente tem o sinal negativo em todas as equações. E essa daqui é a equação horária da posição, essa daqui da velocidade e essa daqui de Torricelli. E aqui, ó, o nosso V0y, que não tinha aparecido ainda, é a velocidade inicial na direção y. Em lançamento oblíquo, como eu falei para vocês, às vezes fica mais fácil a gente dividir, né? Movimento de ida, de subida e de descida. E para a gente fazer isso, essas duas equações aqui, elas se tornam muito importantes. Lembra que eu falei para vocês que na subida, né, quando ele chega na altura máxima, a velocidade em y ela fica igual a zero? Se a gente colocar essa situação nessa segunda equação aqui e na terceira, que é a equação da velocidade e a equação de Torricelli, a gente tem esse termo aqui igual a zero e a gente tem esse termo aqui igual a zero. Então, essas duas equações aqui, elas ficam reduzidas a essa
e essa daqui de baixo. Então a gente usa isso daqui para descobrir a altura máxima e a gente usa isso daqui para descobrir o tempo de subida. E aí, vamos voltar aqui, ó. Se eu tenho o movimento de lançamento oblíquo, que o corpo ele é lançado do solo, ele sobe e ele cai no solo novamente, o tempo de subida e o tempo de descida, eles são iguais. Então, se eu consigo, por essa equação, encontrar o tempo de subida, multiplicando por 2, a gente tem o tempo total do movimento, que é o que a gente usa aqui na equação do alcance. Então, essas noções aí vocês têm que ter para, na hora que for resolver uma questão, conseguir trabalhar com as equações. É uma matéria que realmente você precisa fazer muito exercício, como qualquer outra em física, mas eu penso que nessas aqui vocês têm que praticar um pouquinho mais. Porque muitas vezes o corpo ele não é lançado do solo e cai no solo. Ele é lançado de uma determinada altura e cai no solo. Então vocês têm que ter essa malandragem aí para poder trabalhar com as equações. E isso aí só fazendo exercício, tá ok? E aqui na parte de alcance máximo, lembra que a gente tem o ângulo θ aqui, ó, que é o ângulo de lançamento no lançamento oblíquo. É o ângulo que a velocidade inicial faz com a horizontal. Esse ângulo aqui, quando a gente quer ter um alcance máximo, esse ângulo ele tem que ser igual a 45 graus. Sempre, tá? Quando falar em alcance máximo, vocês vão associar o ângulo θ a 45. E aí, se a gente precisar calcular o alcance máximo de algum lançamento, a gente tem essa equação nova aqui. Alcance igual a V0 ao quadrado dividido por 2 vezes G. Lembrando ó, que esse V0 é a velocidade inicial de lançamento. Não é a velocidade na direção X e também não é a velocidade na direção Y. É simplesmente a velocidade de lançamento. E eu vou colocar aí para vocês um softwarezinho para vocês verem isso daqui na prática. Aqui tem o PhET, que é um laboratório virtual aí de física que a gente usa para fazer algumas simulações. E aí eu vou fazer para vocês a simulação que diz respeito ao ângulo de lançamento. Vou colocar aqui ó, um lançamento com 30 graus. Opa, 30 graus. Vou dar play aqui e vocês vão ver onde vai parar esse projétil. Certo? Então aqui, ó, se a gente precisasse medir o alcance, tem até essa regrinha que o programa traz. Então aqui a gente tem um alcance de mais ou menos 8,8 metros. Então, se a gente for calcular, utilizando a velocidade inicial de 10 e o ângulo de 30, o alcance vai ser de aproximadamente 8,8 metros. Se vocês quiserem fazer aí o cálculo para conferir, pode fazer. E aí eu vou aumentar um pouquinho aqui o ângulo para 45 graus. Lembra lá que 45 graus é o ângulo que tem o maior alcance? Então vamos dar play aqui. Foi lá na frente, né? Realmente tem um alcance maior do que o de 30. E agora eu vou colocar o ângulo de 60. Vou dar play. Quando a gente tem um ângulo de 60, tá vendo? Ó, usei 30, 45 e 60. Muitas das vezes as pessoas pensam, quando eu vou aumentando o ângulo, ele sobe mais, então o alcance dele vai ser maior também. Não. Quando a gente aumenta o ângulo aqui, ele até tem uma altura maior, mas o alcance não segue essa proporção. Lembra que maior alcance, né, que a gente chama de alcance máximo, é para quando o ângulo tem 45 graus, que foi o que a gente fez aqui, tá bom? 45 graus. E se eu aumento a velocidade, obviamente, que esse alcance vai aumentar também, ok? E aumenta para todos. Para praticar, então, o que vocês aprenderam nessa aula, eu coloquei 2 exemplos. Dei uma lida aí para explicar como que vai funcionar o raciocínio para vocês responderem essa questão. Então aqui nós temos uma mesma bolinha sendo lançada 3 vezes com 3 diferentes velocidades. Aí pede aqui para a gente marcar qual é a relação entre essas velocidades de lançamento e o tempo de queda da bolinha. Lembra lá atrás quando eu falei para vocês? Se o lançamento está sendo feito da mesma altura, o tempo de queda vai ser igual. Então, T1, T2 e T3 são iguais. Diante disso, a gente exclui letra A, letra B e letra C.
E aí vamos pensar no alcance. O alcance depende da velocidade de lançamento e do tempo. Como o tempo é igual, a gente vai pensar só na velocidade de lançamento. Então, se o 3 está com maior alcance, ele tem maior velocidade que 2, que tem maior velocidade que 1. Então, sobra aí pra gente letra E, que é a resposta dessa questão. No exemplo 2, eu trouxe aqui uma realidade aí nossa, atualmente aí devido ao Covid-19. Dei uma pausa aí para poder dar uma lida no enunciado no início, né? Nesse textinho tem informações importantes pra gente. E aí vamos lá na pergunta. Imagine que uma pessoa está infectada com o Covid-19 e está sem máscara de proteção. Sabe-se que essas gotículas do espirro elas levam 0,5 segundos para atingir outra vítima, conforme eu coloquei aqui essa ilustração para vocês. Então é como se ela espirrasse e o espirro ele faz mais ou menos uma trajetória dessa daqui. Claro que na realidade são várias gotículas, mas uma dessas gotículas eu representei aqui nessa trajetória. Aí tá, diante dessas informações, qual é aproximadamente a altura máxima que o vírus consegue atingir ao ser espirrado por uma pessoa infectada? Aí tem essas informações que eu coloquei para vocês na resolução a seguir. Foi informado o alcance, o tempo, a aceleração da gravidade, o seno do ângulo de lançamento, o cosseno do ângulo de lançamento e pergunta a altura máxima. Para a gente calcular a altura máxima, a equação é essa daqui. Só que a gente não vai partir dela porque falta o V0y. Então eu vou usar o que eu tenho de informação para chegar até esse V0y aqui. Então vamos nós. Vou começar pela equação do alcance, que eu tenho a informação do alcance e tenho a informação do tempo total, que é de 0,5. Resolvendo isso daqui, eu chego que a velocidade inicial na direção x é de 4 metros por segundo. E aí, eu lembro lá da velocidade inicial x, que é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Substituindo os valores, a gente consegue encontrar aqui a velocidade de lançamento. E aí podemos chegar, né, voltar na altura máxima, mas lembrando de calcular isso aqui primeiro. Que como que eu calculo o V0y? Velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo. Substituindo os valores, a gente chega que V0y é de 6,4 metros por segundo. Agora sim, podemos finalmente calcular a altura máxima. 6,4 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. A altura máxima é essa daqui, que é aproximadamente de 2 metros. Então, a nossa resposta é letra B. Espero que tenham gostado da nossa aula, que tenha dado para compreender esse assunto aí que é um pouquinho complicado de lançamento de projéteis, tá bom? E peguem, né, pelo PDF da apostila, vocês vão ver que essa apostila ela é composta pela parte teórica e depois tem exercício. Então vocês podem fazer os exercícios referente ao capítulo 5, tá bom? Que é o assunto que foi da nossa aula de hoje. Então é isso. Até mais!